Olá a todos! Então, eu falei no vídeo anterior sobre a oposição de Áries Libra. Esse vídeo é parecido, mas ele é mais extenso, ele é mais complexo, porque agora eu tô falando de uma casa astrológica. Aliás, de duas, que são as casas que fazem oposição por eixo, ou seja, a casa 1 e a casa 7. A casa 1 como tendo Marte como regente natural, ou Áries como regente natural, e a casa 7 tendo Vênus como regente natural ou Libra como regente natural. Então, planetas no eixo 1, 7. Você que tem planetas na casa 1 e na casa 7 e que estão ligados por uma linha que a gente chama de oposição. Eu não estou falando de planetas na casa 1 e planetas na casa 7 simplesmente, porque você pode ter planetas na 1 e planetas na 7 que não estão ligados por uma oposição, ou seja, uma linha de 180 graus que faz essa ligação, e o nome dessa linha é oposição. Se você tem oposição, tem questão na sua vida relacionada à casa 1 e à casa 7, tá? Diretamente relacionada. Se você tem planetas na 1 e planetas na 7 que não estão em oposição, você tem questão, cada um individualmente em relação à casa onde está. Mas a oposição, essa linha que fecha o circuito, fecha o eixo entre a casa 1 e 7, que é chamada de oposição, ela traz uma característica para a sua vida. Tanto como personalidade, por conta dos signos, como por questões de acontecimentos e circunstâncias que surgem na sua vida pelo aspecto, que é o aspecto de oposição. Agora, nesse segundo vídeo, da casa 1 e da 7, a gente vai considerar os planetas transpessoais, sim, também Urano, Netuno e Plutão. Por signo, não. Nós não consideramos os planetas transpessoais por signo. O signo de Urano, o signo de Netuno e o signo de Plutão, no seu mapa, eles não são de leitura individual, eles são da astrologia mundial. Então, se você tiver Urano em oposição ao Sol, no eixo 1, 7, se você tiver Netuno com a Lua no eixo 1, 7, então qualquer planeta, tanto os pessoais, como os sociais, como os transpessoais, em oposição entre eles, gera uma intensidade que a gente chama de oposição, ou seja, alguma coisa dá um choque, dá uma batida. São planetas que estão em conflito no céu por ocasião do seu nascimento. Então, eu estou falando de mapa natal, aspecto do mapa natal. Então, vamos lá. A casa 1 é a casa do ego, da personalidade, da autodescoberta, das nossas questões existenciais. Qualquer planeta que você tenha na casa 1, independente do signo que for, ele vai ter uma importância na sua vida, de que é através desse planeta que você descobre quem você é. Ou seja, que você se autoaperfeiçoa. Claro, nós vamos nos autoaperfeiçoar com todo o nosso mapa. Mas os planetas na casa 1, eles vão fazer com que a vida cobre um aperfeiçoamento. Você é muito mais visto pelo planeta que está na sua casa 1. Por quê? Porque a casa 1 é meio que seu cartão de visita, né? Tem pessoas que não têm planetas na casa 1, fica só pelo ascendente, tudo bem. Questões existenciais, questões muito arraigadas de personalidade não são um problema para essa pessoa. Agora, se você tem planetas na casa 1, então tem questões que você sente que você tem que desenvolver ou que você já tem muito bem desenvolvidas. Mas se você tem uma oposição desse planetinha que está na sua casa 1 com outro planeta da casa 7, não basta ter planetas só na casa 7, tem que estar com essa linha que eu falei de oposição. Se você tem uma oposição de um planeta da 1 para 7, então essa questão pessoal sua, essa questão de personalidade sua, vai entrar em conflito com alguma outra questão dos outros. Pessoas com oposições nas casas 1 e 7, de planetas nas casas 1 e 7, tem uma tendência à imaturidade. Isso não significa que sejam pessoas imaturas em todos os casos. Por quê? Porque isso vai depender do espírito, ou seja, da bagagem espiritual da pessoa. Isso tem a ver com a maturidade que a pessoa adquiriu na vida. Isso tem a ver também com a fase da vida que a pessoa vive. Muitas vezes a pessoa, óbvio, passou pela vida, aprendeu muita coisa e aquilo não soa mais com tanta força de uma oposição. Ela continua existindo, mas a pessoa adquiriu maturidade. Ou então,
a pessoa já é um espírito já de muitas, né, de muitas vidas e que já tem uma maturidade. Então essa oposição, ela vai relacionar você sempre diretamente com outras pessoas. Mas quando se trata de uma imaturidade, há uma tendência a atribuir culpa a outras pessoas a algo que lhe acontece. Isso foi falado no vídeo anterior a respeito de Áries Libra, mas na casa 1 e 7 não é diferente. Só que nesse caso, a vida traz pra gente, não é uma coisa que é só da nossa personalidade, não. Muitas vezes, a vida coloca pessoas num determinado local que elas vêm atraídas pela nossa oposição. Veja, você tem a energia da oposição, então você traz características que fazem com que outras pessoas queiram entrar em conflito com você. Tem uma característica na sua personalidade que faz com que as pessoas entrem em conflito com você. E é isso que você vem para descobrir através dessa sua oposição. O que da sua personalidade você precisa desenvolver para que você consiga lidar melhor com as pessoas, para que as pessoas possam enxergar em você. Veja, se você tem oposições, você está atraindo, é como o mel para as abelhas. Você é o mel, vem as abelhas. Se elas vão ferroar você, é uma coisa. Se elas vão passar por você e elas vão colher aquilo que é preciso, se elas vão se utilizar do seu mel e ir embora, isso é outra coisa. Se as pessoas, olha só que analogia legal, se a abelha ela vai consumir o mel, ela vai produzir com você e vai embora, ou seja, as pessoas vão passar pela sua vida e não necessariamente você vai colocar combustível para o conflito, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você deixa que a abelha te pique ou quando você entra em uma situação de uma guerra para tentar ver quem é o mais forte. Veja, se você tem planetas na casa 1, você tem necessidade de afirmar o seu ego, você tem necessidade de proteger a sua vontade. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso, eu estou dizendo que você tem necessidade disso. O que você deve fazer aí é só com você que vai saber, né? E se você tem planetas na 7 em oposição a 1, a casa 7 é os outros, é a necessidade dos outros, é aquilo que as pessoas cobram que você faça por elas. É aquilo que o outro cobra, por quê? Porque se você tem planetas na casa 7, o mapa é seu, a oposição é sua. Você tem necessidade daquelas pessoas que estão representadas pela sua casa 7. Você tem necessidade de estar com os outros, de considerar as outras pessoas. A vida vai trazer pessoas que vão exigir que você faça as coisas por elas. Por quê? Porque você também tem uma inclinação de depender dessas pessoas. Senão, você não teria oposições da 1 para 7. Então, são características de outras pessoas que você também tem e muitas vezes não reconhece que tem. Aí a pessoa vem com aqueles seus defeitos triplicados e você não aceita aquilo naquela pessoa, mas porque você não reconhece que você também tem. Então, muitas vezes, planetas na casa 7, quando eles se opõem aos planetas na casa 1, a pessoa pensa assim, eu tô abrindo mão das minhas coisas, planetas na 1, por conta daquilo que você faz, por conta de coisas que você fala ou que você faz e que afetam a mim. Quem é esse você? É o seu planeta que está lá na casa 7. Então, vamos esmiuçar, vamos facilitar. Exemplo, eu gosto de dar exemplo para ficar mais fácil. Vamos lá, você tem um Marte na casa 1. Então você gosta de afirmar a sua vontade, Marte é aquele planeta da ação, eu gosto de ter liberdade para fazer as minhas coisas, eu gosto de tomar as minhas decisões, eu não quero saber o que os outros pensam. Só que você tem uma oposição a um Mercúrio lá na 7. Então você, muitas vezes, é levado a entender a opinião dos outros. Mercúrio tem a ver com linguagem, tem a ver com comunicação. Seu Mercúrio está lá na 7. Aí a pessoa diz assim, mas eu não penso assim como você pensa. E isso vai de encontro ao seu Marte que está lá na 1, que é a sua necessidade de fazer as coisas do jeito que você quer. Eu quero fazer as coisas, mas fulano pensa diferente de mim e eu tenho que considerar, porque senão eu vou perder outras coisas. Se eu agir do jeito que eu quero, eu vou perder outras coisas. E aí você fica naquele embate. Difícil, né? Esses embates da nossa vida pessoal, né? Então, principalmente se as pessoas que estão lá na casa 7 são muito importantes para nós em termos de necessidade, de convívio. Eu posso perder alguma coisa se eu agir por conta da minha vontade, em detrimento da opinião de uma outra pessoa no qual eu estou afetivamente ligada e é que é muito importante para mim. Então eu fico naquela sinuca de bico, né? O que eu faço? Eu tenho que harmonizar o meu desejo de agir com
a opinião do outro, eu tenho que aprender a flexibilizar. Isso é que é difícil para você que tem oposição da 1 para 7. Como que eu vou flexibilizar se eu tô cheia de vontade de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero? Se eu quero os louros da vitória para mim, se o Mercúrio é meu e tá na casa 7, eu tenho que harmonizar. O Mercúrio é meu. As minhas decisões, elas também têm que ser levadas em consideração. Eu quero que as minhas decisões sejam levadas em consideração. Então, se eu tenho o Mercúrio na casa 7, eu também tenho que considerar a opinião dos outros. Por quê? Porque se as casas são da vida, a opinião do outro vai querer se impor a meu respeito. Eu posso ter o Mercúrio na 7 que não está ligado ao Marte. Mas se está ligado, é porque a opinião do outro afeta diretamente a sua vida. A ponto de você dizer assim, eu não fiz o que eu queria fazer, porque você disse que era para eu não fazer. Se eu soubesse, eu não tinha escutado você. Aí vem aquele ego, né? Eu escutei você, que eu fui isso, eu fui aquilo, e não sei o que, aí vem a raiva, aí tem acessos de raiva, por conta do Marte na casa 1. Tem ansiedades, né? Claro que tem interpretação de Marte e Mercúrio, isso é uma interpretação sozinha, já dá um vídeo. Só de Marte com o Mercúrio. Agora, quando você bota na casa 1, na casa 7, então é apenas um exemplo para tentar mostrar que os planetas que estão na casa 7, que eu acabei de falar de Mercúrio, poderia ser uma Lua, poderia ser uma Vênus. Então, a natureza do planeta da casa 7 vai mostrar o que está se opondo a você. Veja, não é só a casa 7 que se opõe a 1 também se opõe a 7. Então, veja, muitas vezes você quer fazer uma coisa em parceria com alguém, você tem grandes necessidades de estar ao lado de alguém, porque você tem planetas na casa 7, você tem uma Lua na 7, você tem necessidade de compartilhar emoções, você tem uma Vênus na 7, necessidade afetiva de estar ao lado de alguém, mas você tem planetas na 1, você pode abrir mão da sua individualidade, de conhecer a si mesma por conta da necessidade daquele planeta que está lá na casa 7. Só que você tem uma oposição ali e o tempo todo você fica dizendo, eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesma, eu tenho que crescer, eu tenho que me descobrir, eu tenho que saber o que eu gosto e não só o que o outro gosta. Então, veja, tem conflito. Tem conflito porque tem a linha da oposição, tem o aspecto. Há conflito só quando tem os planetas separados, mas a oposição, ela fecha o circuito, ela mostra que há um conflito. Porque planeta na casa não precisa causar dificuldade, não. Um planeta na 7, um planeta na 1, você pode trabalhá-lo muito bem. Mas quando você tem conflito, ou seja, você tem a linha da oposição, então você tem uma questão que a vida vai trazer para você. Conflitos de parceria, 1, 7, até que ponto eu estabeleço uma parceria com a outra pessoa e eu escuto aquilo que a outra pessoa tem a dizer? Até que ponto eu faço uma parceria com uma outra pessoa e a pessoa quer mandar em mim como eu tenho que fazer as coisas? Então o conflito está aí. Por quê? Porque na oposição você tem que trabalhar os dois planetas que estão em oposição. Só que eles estão em conflito. Eles estão em oposição por casa. Então a vida vai trazer, ora, uma necessidade de manter aquilo no qual eu estou afetivamente ligada, casa 7, e ora, eu vou ter necessidade de manter a minha opinião, o meu ponto de vista, o meu desenvolvimento pessoal. Essa que é a base do conflito. O quanto que eu estou criando uma guerra para manter quem eu sou e a minha individualidade e conseguir os louros da vitória só para mim, e até que ponto eu coloco as outras pessoas dentro da minha vida como co-participantes da minha vida e não como protagonistas da minha vida. Eu sou protagonista da minha vida, mas eu também sou um ser social que convivo com outras pessoas. Então, essa é a dicotomia, essa é a oposição entre planetas da 1 para a casa 7. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.